Hoje nós vamos falar sobre um período chamado a Grande Tribulação. E nós vamos usar o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 24, a partir do versículo de número 15. Essas palavras que nós vamos ler são palavras do próprio Jesus Cristo, explicando para os seus ouvintes acerca da grande tribulação. Mateus 24, versículo 15. Quem já encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação e que falou o profeta Daniel está no lugar santo, entre parênteses, isso aqui é um acréscimo, tá? Está entre parênteses. Quem lê, que entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. Vamos orar? Vamos fechar os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fale conosco nesta manhã. Esta é a hora da Tua palavra ser ministrada. Precisamos, Senhor, ter entendimento daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Revela o Teu querer, Senhor, e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Hoje é o segundo dia que eu estou ministrando sobre esse tema. Nós estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus. Nós estamos falando sobre a grande tribulação. E nós estaremos falando semana que vem sobre os últimos acontecimentos. Eu, na semana passada, comentei com vocês que eu tinha um quadro que eu gostaria de ter colocado na tela e eu não tinha encontrado. E hoje eu lembrei, na verdade eu lembrei nos últimos instantes aqui, desse quadro. Não vai dar para vocês lerem, depois se alguém quiser eu posso enviar pelo WhatsApp. Não dá para ler por causa da distância, mas aqui funciona como uma cronologia. O que é uma cronologia? É uma linha do tempo. Apocalipse, por exemplo, que é um dos livros mais difíceis da Bíblia. Por que Apocalipse ele é tão difícil? Uma das razões é que Apocalipse não está escrito assim. Apocalipse não está escrito em ordem, conforme os fatos estarão acontecendo, em ordem chamada ordem cronológica, ordem do tempo. Não está assim. Então você lê um trecho de Apocalipse, daí entra um outro assunto, daí depois você lê um outro trecho, e se fosse colocar numa ordem cronológica, esses dois trechos tinham que estar juntos. Então aqui fala de um período, daqui a pouco fala de outro, daqui a pouco ele volta atrás. Por isso é tão difícil.
Nós temos uma maior facilidade para entender se as coisas estão assim, de forma organizada. Nós estamos pregando aqui na semana sobre o Evangelho de João, os sinais. João escreveu assim, em ordem cronológica. João capítulo 2, capítulo 1, introdução. Capítulo 2, o primeiro sinal de Jesus. Qual foi o primeiro sinal de Jesus? Transformou a água em água e vinho. E qual foi o último milagre que João contou que Jesus realizou? João 11, a ressurreição de Lázaro. Na mesma semana Jesus morre e ressuscita. Então percebe que João colocou assim. Está lá, primeiro foi esse, depois foi esse, depois foi esse. Depois vai falar sobre Jesus multiplicando os pães e peixes. Foi a pregação de quinta. O que ele fez depois que ele multiplicou os pães e os peixes? Queriam fazê-lo rei, ele falou, não, rei não. Foi para o monte orar. Depois do monte, o que ele fez? Caminhou sobre as águas. Está em ordem. Aqui não. Por isso que quando a gente coloca um quadro como esse, fica mais fácil de nós compreendermos. O que tem esse quadro aqui? A primeira vinda de Jesus. O que nós chamamos de primeira vinda? Chamamos de primeira vinda a vinda de Jesus na terra. Jesus já veio. Quem entendeu, diga amém. João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou conosco, viveu entre nós. Então a primeira vinda de Jesus é Jesus aqui na terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vive aqui. Quantos anos Jesus viveu? 33 anos. Depois de 33 anos ele morre. Ele morre e ressuscita. A ordem é essa. Primeiro ele vem, morre, ressuscita ao terceiro dia, e depois dessa ressurreição, diz a Bíblia que ele aparece para alguns discípulos, para algumas pessoas, num prazo de 40 dias. Então depois da sua morte e ressurreição, ele apareceu para alguns. Apareceu para Pedro, apareceu para Tomé, apareceu para as mulheres, apareceu para alguns daqueles que seguiam a ele, apareceu para aqueles discípulos do caminho de Emaús, está lá em Lucas. Ele aparece. Depois de 40 dias, ele ascende ao céu. Aquilo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E antes de ir, ele falou assim: vocês ficam aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de todo poder, do Espírito Santo. É o que aconteceu depois de 40 dias? A descida do Pentecostes, no dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, queridos? E daqui, nós estamos em qual momento? Nós, da descida. O Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2 e está aqui até hoje. Então nós estamos vivendo, não sei se vocês conseguem chegar aí, quem está mais aí atrás, o Marcos lá atrás, essa parte verde aqui está escrito era atual. O que é era atual? A nossa era agora. Nós somos a era atual. A nossa era começou com a descida do Espírito Santo e nós estamos até hoje vivendo esse momento. O Espírito Santo, ele continua agindo em nosso meio. Posso ouvir amém, queridos? Curando, ressuscitando, batizando pessoas, falando em línguas, profecias, visões. O Senhor continua levantando pregadores para pregar a palavra dele, aqui na Brasilândia, lá na África, onde eu fui ano passado. Ele continua agindo em nosso meio, é o Espírito Santo, é a nossa era. E o que vai acontecer, pastor, na nossa era, acerca da vinda de Jesus? Foi o que eu preguei semana passada. Dentro desse pedacinho verde aqui, vai acontecer os sinais da volta de Jesus. Foi o que eu preguei semana passada. Está aqui, Mateus 24. Eu preguei esse mesmo capítulo. Eu preguei do versículo 1 até o versículo 14. Foi a minha pregação da semana passada. Quais são os sinais? Jesus falou assim: preste atenção em 3 coisas. Vamos ver se vocês lembram. Preste atenção na sociedade, preste atenção na natureza e preste atenção na igreja.
Sociedade, natureza, igreja. Repita comigo: sociedade, natureza, igreja. Preste atenção na sociedade. Guerras, rumores de guerra. Guerra, rumores de guerra. Está lá, Israel agora, na Palestina. Está agora acontecendo Ucrânia e Rússia. Essa guerra aqui não acaba nunca. Em lugares na África existem guerras civis. Existem guerras por todas as partes da terra. Olha a sociedade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo filho matando pai, pai matando filho. Nós estamos vendo pai estuprando o próprio filho. Isso não cabe na nossa cabeça. Mas são sinais da volta de Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Nós estamos vendo o amor de muitos esfriando. Pessoa matando a outra por causa de um celular. Pessoa atropelando a outra e fugindo, indo embora. São sinais da sociedade. Esses conflitos sociais. Daí Jesus falou: olhe para a natureza. Natureza nós estamos vendo. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é um sinal. O aquecimento do sol, o aumento do nível do mar. Eu expliquei isso semana passada. Isso são sinais da volta de Jesus. Jesus falou: antes de ouvir, preste atenção. Essas coisas vão acontecer com muito mais frequência. Esses sinais da natureza. Daí Jesus falou: e preste atenção na igreja. A igreja vai esfriar. Apostasia, falsos profetas, falsos pregadores, falsos ensinos, falsos milagres. Pastor, mas faz milagre, e daí que faz milagre? Pastor, adivinhou o futuro, e daí que adivinhou o futuro? O diabo pode fazer isso, o diabo pode curar? Pode. Se ele põe a doença, ele pode tirar a doença. Nós precisamos prestar atenção. Então Jesus falou: esses sinais vão acontecer com muito mais frequência antes da minha vinda. Os falsos profetas, os falsos ensinos, está falando em línguas estranhas. E daí, se o diabo quiser, ele fala em língua estranha. Se ele quiser, ele profetiza. Quem está entendendo, diga amém. Acho que piorou, Agatha, por favor. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção, sobretudo, em tudo que está acontecendo, mas sobretudo na sociedade. Prestar atenção na natureza e prestar atenção na igreja. O que nós não vamos ver? Nós não vamos ver o aparecimento do anticristo. Nós veremos todos esses sinais que eu acabei de explicar para vocês. Nós veremos agora, olha para cá, um aumento desses sinais. Pastor, mas já está pipocando, já está acontecendo em vários momentos, vários sinais desses que o pastor citou, que a Bíblia cita. Está acontecendo, vai acontecer mais ainda. Quem entendeu, diga amém. Mais sinais, mais catástrofes naturais. Se a gente já tem visto geleira descongelando, desprendendo, se a gente já tem visto em lugares as águas invadindo, se nós já temos visto em lugares com seca, se nós já temos visto em lugares calor de 50 graus, isso vai aumentar e vai aumentar muito mais. Isso não se chama tribulação. Isso se chama sinais da volta de Jesus. E o que acontece depois desses sinais? Acontece o que nós chamamos de arrebatamento. Não é a segunda vinda, eu estou falando de arrebatamento. Quando acaba essa linha verde, aqui, nesse intervalo, acontece o que nós chamamos de arrebatamento. O que é arrebatamento? A palavra grega é a palavra harpazo, que é você retirar com violência. O que é arrebatamento? Aquilo que Pedro chamou, que ele virá como um ladrão, ninguém vai ver. É aquilo que a Bíblia fala, que será num abrir e fechar de olhos. Arrebatamento, queridos, não existe sinal. Os sinais são esses, na verdade. Jesus vem nas nuvens e ele arrebata a sua igreja. Todos da igreja, todos que fazem parte de uma igreja, não. Igreja aqui não é uma comunidade, não é uma placa, não é um prédio. Igreja aqui é corpo místico de Cristo. Tem gente que está na igreja e não tem nada de crente. Posso ouvir um amém, queridos? Tem pastor que está em cima de um púlpito e não tem nada de pastor. Está lá. Jesus vem buscar a igreja, o seu povo. Daí aquela passagem, né,
Dois numa cama, um é levado, o outro fica. Está lá um casal, de repente a mulher vai, ou o marido vai, e o outro fica aqui. O papai, a mamãe sobe, o filho fica. Ou o contrário, o filho vai, os pais ficam. Arrebatamento é isso. Vai arrancar. Daí aquela passagem, né? Aquele livro Deixados para Trás, aquela passagem. Está lá dirigindo, de repente o carro vai ficar desgovernado. O piloto de avião vai estar pilotando, se ele for arrebatado e o copiloto for crente, os dois arrebatados, o avião vai ficar desgovernado. Arrebatamento é isso. Vai sobrar casa, vai sobrar roupa, vai sobrar emprego, vai sobrar celular, vai sobrar um monte de coisa. Porque nós, a igreja de Jesus, não estaremos mais aqui. Quem está aguardando o arrebatamento, diga amém. Quando Jesus arrebata a igreja, começa aqui, esse ciclo. O que está escrito ali naquele ciclo? Última semana de Daniel. O livro de Daniel, que na minha opinião é um livro tão difícil quanto Apocalipse. Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel capítulo de número 9 vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Nós estamos vivendo a 69ª semana. Falta essa semana aqui no livro de Daniel. Essa semana, quantos dias tem uma semana, queridos? Quantos dias tem uma semana? 7. Essa última semana é uma semana também de 7. Não dias, 7 anos. O período da tribulação, que é o que eu vou falar hoje, é um período de 7 anos. Onde está aquele ciclo? Esse laranja aqui e esse vermelho. Laranja e vermelho. 7 anos dividido por 2, 3 anos e meio, 3 anos e meio. O período da tribulação, grande tribulação, é um período de 7 anos dividido no meio. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio a grande tribulação. Jesus vai dizer que não é simplesmente uma tribulação, porque nós, eu e você, nós passamos por tribulações. Quem aqui passa por tribulação, diga amém. Eu estou passando a maior tribulação da minha vida. Eu tenho 42 anos, eu sei que não parece, né? Mas tenho. A maior tribulação da minha vida é agora. Nunca passei por tanta tribulação. Mas não se compara com esse período aqui. Os israelitas foram perseguidos pelos nazistas. Não se compara com esse período aqui. Sodoma, Gomorra foram destruídas. Não se compara com isso aqui. Nínive foi destruída. Não se compara com isso. Esse período é um período que nunca houve sofrimento semelhante a esse, e nem haverá depois disso. Por isso que quando algumas pessoas falam, não, mas a igreja vai passar por esse período, porque a igreja nunca foi livre de passar por tribulações. Mas essa tribulação não é uma tribulação comum, ela é a grande tribulação. Pedro chama do dia da ira do Senhor. É o dia da ira de Deus. É o dia que Deus vai castigar a terra. Existem algumas pessoas, preste atenção, queridos. Existem algumas pessoas que acreditam que Deus castiga. Isso é um outro tema de pregação. Um dia eu posso pregar isso aqui tranquilamente. Isso está acontecendo, é castigo de Deus. Fulano de tal quebrou o carro lá, bateu o carro, é castigo de Deus. Não sei quem caiu do telhado, quebrou a perna, é castigo. Não. Deus vai castigar nesse período aqui. Posso ouvir amém, queridos? O que acontece agora, isso aqui são consequências. Meu pai está internado, vocês sabem disso. Está lá, desenganado pela medicina. Deus está castigando ele? Não, foi uma vida de vícios que ele teve. Por isso que o fígado dele, infelizmente, está muito mal. É isso, não é castigo, são consequências de escolhas. Se você não se alimenta direito, se você não dorme direito, se você não faz isso, se você não faz aquilo, se você gasta demais, não é castigo o cartão estourar. Consequência. Castigo vai acontecer aqui, nesse período, sim. Nesse período, as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra.
Daí nós teremos sofrimento, teremos dor. E sobre esse tempo existem diversas perguntas que me fazem. E dessas perguntas eu anotei 7. Eu espero que dê tempo de eu falar delas. 7 perguntas que me fazem sobre esse período. Primeira pergunta: pastor, a igreja vai estar onde? A igreja estará onde? Porque a pergunta que acontece é essa: a igreja vai estar na terra? Se você acredita que a igreja estará na terra, significa que você é um pós-tribulacionista. Você acredita que o arrebatamento que eu já expliquei aqui, ele vai acontecer depois de 7 anos. Tem muita gente que acredita nisso. Esses que acreditam nisso, o que eles acham? Que nesses 7 anos a igreja vai estar aqui, inclusive eu e você. Vamos conhecer o anticristo e vamos receber a ira de Deus sobre nós. Só que Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que Deus não nos fez para a ira. Ou seja, a igreja, ela não foi feita para passar pela ira de Deus por esses 7 anos. Eu creio que antes desses 7 anos nós seremos arrebatados para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Então alguns acreditam, pós-tribulacionistas, vai ser arrebatado aqui, depois. Eu acredito diferente. Existem os meso ou mid-tribulacionistas, é a turma do meio. A igreja vai ser arrebatada depois de 3 anos e meio. É bem pouquinhas pessoas que acreditam nisso. E tem os pré-tribulacionistas, maioria dos crentes. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É o que eu creio. Posso ouvir amém, queridos? Então esses 7 anos serão anos que a primeira pergunta que fazem a igreja estará com Jesus nas bodas do Cordeiro. Estaremos com Jesus. A segunda pergunta que me fazem: tá, beleza, e a galera que fica aqui? E essa população que vai ficar aqui? Quem que vai ficar na terra? Todos que não fazem parte do corpo místico, da igreja corpo místico de Jesus. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Os judeus ficarão. Os idólatras ficarão. Aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, eles ficarão. Nesse período a igreja será arrebatada, mas as pessoas continuarão aqui. Esses primeiros 3 anos e meio serão 3 anos e meio em que vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de aparente paz. O que é uma aparente paz? Queridos, vai sobrar emprego, vai sobrar casas, sobrarão casas, empregos, carros, dinheiro, vai ter muita coisa aqui. Então aparentemente vai ter uma estabilidade sobre a terra. O anticristo, ele vai começar a governar a terra. Ele não vai ser um líder com chifre, com um tridente na mão, como as pessoas acreditam, por causa de uma pintura de um ator, de um artista chamado Dante Alighieri, que desenhou o diabo dessa forma, né, com chifre, com tridente. Não, vai ser uma pessoa normal, vai falar bem, vai ganhar as pessoas pela conversa. As pessoas vão achar que ele é o próprio Jesus. Quem entendeu, diga amém. Apocalipse capítulo 6 fala que na tribulação 4 cavalos serão liberados sobre a terra. São 4 cavalos. E o primeiro deles é um cavalo branco. Branco representa o que, queridos? Representa a paz. As pessoas gostam de passar a virada do ano de branco, porque vou ter um ano de paz. Daí vira um ano, só Jesus sabe, né? A luta que é. Eu passei de branco, olha a luta que eu estou passando. Estou brincando, não passei de branco não. Mas olha só, é uma falsa paz. É o cavaleiro do cavalo branco, não é Jesus. Tem um arco na mão, só que sem a flecha, só o arco. Vai alcançar as nações sem guerrear. Então esses 3 anos e meio aqui primeiro, muitas pessoas farão aliança com o anticristo.
a marca da besta será implantada nas pessoas, na mão ou na fronte, na testa. Marca da besta. O que é a marca da besta, pastor? É um código de barras. Nos anos 90 se falava muito isso, código de barra, 666 é o código de barra. Agora nos anos 2000 para cá, as pessoas falam que vai ser um chip. Na época que começou a Covid, falaram assim, pastor, essa vacina aí, ó, é o código da besta. Eu falava, meu Deus, mas qual que é a relação de vacina com o código da besta? Esse código da besta, que as pessoas vão receber nesse período, ela vai receber se ela quiser receber. Ele não vai ser colocado na pessoa, top, vai pôr. Não. Ela está fazendo um pacto com o anticristo. Ela está entregando a sua alma para o anticristo. Ah, vou pôr só para fingir então, pastor. Daí Jesus sabe, não. Se você fez, você está entregando a sua alma para o anticristo. Esse sinal é aquilo que as pessoas só poderão comprar, vender, ir no mercado, ir na padaria, se tiver essa marca. Então imagina como vai ficar a vida daqueles que têm essa marca. E quem não tem a marca vai ser perseguido. Quem não tem a marca vai entregar a sua vida. Então esse período vai ser um período que nós teremos sofrimento na terra, porque depois de 3 anos e meio, o anticristo ele rompe o contrato com a humanidade. E ele começará a perseguir a humanidade. Daí nós temos mais 3 cavalos, porque são 4. Daí nós temos um terceiro cavalo que vai ser liberado, que é um cavalo preto, chamado guerra. Depois nós temos um terceiro cavalo que vai ser liberado, da cor vermelha, chamado fome. E depois nós temos um quarto cavalo amarelo, pálido, chamado morte. Perguntas que fazem nesse período: as pessoas vão morrer nesse período? Resposta: sim, as pessoas morrerão nesse período. Outra pergunta que me fazem: pastor, nesse período vai ter salvação? Vai ter salvação nesse período? Quem ficar e se converter nesse período vai ser perseguido, será morto, mas se ele perseverar até o fim, esse também será salvo. A Bíblia fala que João teve uma visão de milhares de pessoas que estavam enterradas debaixo do altar. Eram milhares de almas debaixo do altar. E essas almas, elas saíram de debaixo do altar no final dos 7 anos, com as suas vestes brancas. E João perguntou: Senhor, quem é essa multidão que está saindo debaixo do altar? Jesus falou: são aqueles que na tribulação perseveraram e foram salvos no período da tribulação. João falou que ele viu 144 mil selados, que foram usados por Deus no período da tribulação para evangelizar. Quem são esses 144 mil? Existe uma doutrina chamada Testemunhas de Jeová. E na concepção dos Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell dizia que esses 144 mil são 144 mil testemunhas de Jeová que serão salvos. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que esses 144 mil são as 12 tribos de Israel. São 12 tribos, 12 vezes 12 dá 144 mil que vão se converter nesse período da tribulação e vão reconhecer Jesus como Messias. Na tribulação, judeus vão se converter, crente mais ou menos em cima do muro vão se converter nesse período. Pessoas que vão ouvir falar de Jesus vão se converter nesse período e serão salvos para a glória de Deus. Pode aplaudir Jesus por isso. Louvado seja Deus. Período de 7 anos. Sobre esse período de 7 anos, catástrofes acontecerão na terra. A Bíblia fala de destruição em massa. A Bíblia fala de morte. A Bíblia fala de perseguição. A Bíblia fala de fome. A Bíblia fala de chuva de pedras.
A Bíblia fala que saraivas serão enviadas para a terra. São pedras de 25 quilos que vão cair sobre a terra. A Bíblia fala de doenças, a Bíblia fala de pestes. A Bíblia fala de água que vai se transformar em sangue nesse período. A Bíblia fala de mananciais de água que serão destruídos nesse período da tribulação. Vai ter fome nesse período. Vai ter fome, vai ter sede nesse período. Doenças incuráveis nesse período. Pessoas vão morrer, vão ter que lutar pela sua própria vida. O que acontece hoje com uma pessoa se converter? O que ela faz para se converter? Ela levanta a mão e ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e ela está salva para a glória de Deus. O que vai acontecer nesse período para a pessoa ser salva? Ela vai ter que entregar a sua própria vida. Ela vai ter que sacrificar a sua própria vida. Ela vai ter que lutar pela sua própria vida. Quem está entendendo, diga amém. Ela vai lutar pela sua própria vida. Toda essa destruição está narrada em Apocalipse. João fala sobre a ira de Deus sendo derramada em taças. João fala sobre a ira de Deus sendo derramada ao tocar de trombetas. João fala da ira de Deus sendo derramada sobre a terra com a abertura de selos. Ele fala de selos, ele fala de trombeta, ele fala de taças. E sobre esse sofrimento relatado lá em Apocalipse, no meio do Apocalipse, sobre esse sofrimento, percebe que ele é um sofrimento gradativo. 1/3 da água foi contaminado, depois 2/3 da água, ou seja, ele vai falando de forma gradativa, vai ser um sofrimento gradativo. A Bíblia fala que se os dias não fossem abreviados, nenhuma pessoa sobreviveria. Serão dias de muito sofrimento sobre a terra. Posso ouvir amém, queridos? Perguntas que me fazem: pastor, teremos salvação nesse período? Sim. E depois dos 7 anos, o que acontece? Depois desses 7 anos, daí sim acontece o que a Bíblia chama de segunda vinda. Só que essa segunda vinda é diferente de arrebatamento, porque Jesus vai aparecer nas nuvens com seu exército de anjos. E quem virá com Jesus? A igreja dele virá com Jesus. Nós voltaremos com Jesus. Posso ouvir amém, queridos? Nós voltaremos com Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que todo olho verá, todo joelho se dobrará, até o diabo vai dobrar e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir e exaltar o nome de Deus. Aleluia! Aplauda Jesus. O que vai acontecer, pastor, nesse período? Queridos, quando Jesus arrebatar a igreja aqui no começo, nós seremos levados para a glória. Posso ouvir amém, queridos? Minha roupa vai cair aqui. Se fosse agora. O microfone, pá, caiu, os obreiros, a igreja, pá, subimos. Eu espero que ninguém aqui ficasse nesse momento. Mas é o que vai acontecer. As pessoas que já morreram desde a fundação do mundo, em Deus, com Cristo, essas pessoas, quando Jesus arrebatar a igreja, serão arrebatados juntos, vão ressuscitar juntos. Essas pessoas vão ressuscitar juntos. Posso ouvir bem, queridos? Nosso corpo vai ser transformado em corpo glorificado. Quando Jesus voltar aqui, nesse período aqui, o diabo que está solto, o anticristo que está solto, o falso profeta que estará solto, serão presos. A população da terra que vai estar aqui sofrendo, elas vão se converter a Jesus. Posso ver amém, Deus? Vai começar um novo período. Esse período ali azulzinho, chamado milênio. Quantos anos? 1000 anos. Pastor, literal? 1000 anos literal mesmo?
Ou 1000 anos é só um simbolismo? Muitos acreditam que é só um simbolismo, né? Para falar há muito tempo, 1000 anos. Eu acredito que esses 1000 anos são 1000 anos literais. Existem algumas provas bíblicas, não dá tempo de eu falar hoje, semana que vem eu vou explicar. Só que nesse período aqui de 1000 anos, a igreja estará governando com Jesus sobre a terra. Essa terra será restaurada. Posso ver amém, queridos? Amém. 1000 anos. As armas serão transformadas em instrumentos agrícolas. 1000 anos. Não haverá morte, não haverá choro. Nós viveremos plenamente com Cristo. Depois de 1000 anos, pastor, o que acontece? Satanás vai ser solto e vai enganar muitos, e vai acontecer a batalha final. Como é que pode? Mas não dá para explicar agora, senão a gente vai ficar aqui até as 2 da tarde. Mas é o que acontece. O que eu quero que vocês guardem de informação, porque são muitas informações, talvez você não vai conseguir guardar tudo que eu falei aqui para você nessa manhã. Mas o que eu quero que você guarde é, primeiro, precisamos estar prontos, porque Jesus pode voltar em qualquer momento. Fala para o seu irmão do lado, esteja pronto, porque Jesus pode voltar em qualquer momento. Pastor, Jesus pode arrebatar a igreja agora. Pode, porque todos os sinais, todos já aconteceram. Então pode ser agora. Quem entendeu, diga amém. Só que talvez não vai ser agora, talvez não vai ser esse ano, pode ser ano que vem. Mas se Jesus voltar para mim e para você, meu pai está lá entre a vida e a morte, nesse exato momento. Só que tem pessoas que estão bem, saudáveis, e foram antes dele. Eu posso ir antes do meu pai. A vida é isso. Jesus pode voltar para você hoje. Um acidente pode acontecer, um mal pode acontecer, uma pedra pode cair na minha cabeça, um telhado pode cair, um atropelamento. Jesus pode voltar para mim e para você. E será que nós estamos prontos para isso? Nós temos aqui, é uma eternidade. Isso aqui é um quadro, irmãos, mas esse quadro representa a eternidade. Jesus está voltando, Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Ele pode voltar para mim, para você. Não é por acaso essa pregação. Esteja pronto, porque Jesus, Ele tem um plano. Ele quer usar a tua vida para fazer a diferença sobre essa terra. Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia, glória a Deus. As pessoas brincam com a salvação. Nós achamos que vai dar tempo. Nós achamos que vai dar tempo. Eu creio que meu pai vai sair décimos. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em todo o meu coração. Só que eu não devo nada para o meu pai. Eu disse eu te amo. Eu beijei meu pai, eu abracei meu pai, eu tomava café com meu pai, eu conversava com ele todo dia, porque eu sabia que chegaria um dia, ou eu ou ele, iria acontecer algo, e nós precisamos estar prontos. Sabe qual é o problema? As pessoas guardam mágoa. Sabe qual é o problema? As pessoas têm rancor das outras. Não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de abraçar. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, não vai dar tempo de falar: Jesus, espera aí só um minutinho, eu vou dobrar o joelho aqui para pedir perdão. O dia é hoje, esteja pronto hoje, porque Jesus está voltando, as trombetas já estão prontas. Ele vai arrebatar a sua igreja, aleluia. Aplauda esse Jesus maravilhoso. Aplauda esse Jesus maravilhoso. Esteja pronto para se encontrar com o seu Jesus, ou pelo arrebatamento da igreja, porque ninguém aqui quer passar pela tribulação, ou pelo arrebatamento, ou esteja pronto caso Ele te chame hoje.
Por isso, nós devemos viver o dia de hoje como se fosse a última hora, o nosso último instante. Eu quero orar. Eu convido você a ficar em pé nesse momento.